should we have policies that penalize people for having extra kids in the developed world? So I do think that we should at least consider it. Uma questão científica cuja solução é o controle populacional. Uma questão política. That the president who comes from New York could deny that climate change is an environmental issue. It's not fake news, Mr. President. We are going to fight for science every single day until Donald Trump is no longer the president of the United States. Falaram para não usarmos carros, com exceção dos elétricos. Falaram para não comermos carne. As celebridades falaram. So very honored and pleased to be joined on stage with one of those leaders, a president who has done more to create solutions for the climate crisis than any other in history, President Barack Obama. Hey, thank you. This moment is more important than ever. We must empower leaders who not only believe in climate change but are willing to do something about it. The scientific consensus is in, and the argument is now over. If you do not believe in climate change, you do not believe in facts, or in science, or empirical truths, and therefore, in my humble opinion, should not be allowed to hold public office. Falaram que o consenso científico diz que eu e você somos a causa das mudanças climáticas e do aquecimento global. 7% of scientists agree that humans, through the pollution, burning of fossil fuel, cutting down trees, are the primary cause of global warming. Ficamos com medo. Medo do futuro, medo de destruir o planeta, medo de nós mesmos. Na década de 70, houve uma histeria sobre a temperatura da Terra. Essa histeria ficou conhecida como esfriamento global. A revista Times fez várias capas. Com o passar do tempo, as capas não falavam mais de esfriamento global, mas sim de aquecimento global. Que manipulação, não? Coisa típica de políticos. Veja o que um dos fundadores do Greenpeace
tem a dizer sobre os movimentos ambientalistas. Patrick Moore was one of the founding members of Greenpeace. Around the mid-1980s, the environmental movement was basically hijacked by the political left, and at the same time, the Berlin Wall came down, communism ended, and a lot of peaceniks who were basically anti-American and leftist in their orientation moved into the environmental movement, bringing their sort of neo-Marxism with them. And they learned to use green language in a clever way to cloak agendas that basically have more to do with anti-capitalism and anti-globalization than anything to do with science or ecology. Quando o Patrick percebeu que o movimento ambientalista estava se tornando meramente política, resolveu sair do Greenpeace. Patrick Moore left Greenpeace in 1986. I left Greenpeace really for two reasons. One was the larger issue that I wanted to get out of just pure confrontation politics, just telling people what they should stop doing, and start to work with people to find solutions for the environment and sustainability. And when the environmental movement became so strongly politicized left against right, it was time for me to leave. O debate político em torno do aquecimento global ficou inflamado e teve o seu ápice em 2006, com o lançamento do filme Uma Verdade Inconveniente. Esse filme foi feito pelo Al Gore, vice-presidente dos Estados Unidos no governo Clinton. O filme foi um sucesso de bilheteria, ganhou até um Oscar. Vamos dar uma olhada no trailer do filme. If you look at the 10 hottest years ever measured, they've all occurred in the last 14 years. And the hottest of all was 2005. The scientific consensus is that we are causing global warming. I am Al Gore. I used to be the next president of the United States of America. This is Patagonia, 75 years ago, and the same glacier today. This is Mount Kilimanjaro, 30 years ago, and last year. Within the decade, there will be no more snows of Kilimanjaro. This is really not a political issue so much as a moral issue. Temperature increases are taking place all over the world, and that's causing stronger storms. This is the biggest crisis in the history of this country. Early this morning, Hurricane Katrina slammed into New Orleans. Is it possible that we should prepare against other threats besides terrorists? From Paramount Classics comes a film that has shocked audiences everywhere they've seen it. The Arctic is experiencing faster melting. If this were to go, sea level worldwide would go up 20 feet. This is what would happen in Florida. Around Shanghai, home to 40 million people. The area around Calcutta, 60 million. Here's Manhattan. The World Trade Center Memorial would be underwater. Think of the impact of a couple 100,000 refugees, and then imagine 100 million. We have to act together to solve this global crisis. Our ability to live is what is at stake. Parece mais um filme de propaganda política. Pois é, em 2007, o Al Gore recebe o Prêmio Nobel da Paz. The Nobel Peace Prize for 2007 is to be shared between the Intergovernmental Panel on Climate Change and Al Gore Jr. for their efforts to build up and disseminate greater knowledge about man-made climate change. E esse prêmio foi compartilhado com o IPCC. O IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, foi fundado em 1988 pelas Nações Unidas e tem ganhado muito dinheiro para dizer que eu e você somos os causadores do aquecimento global.
Mas afinal de contas, o que faz o IPCC? Ele faz pesquisas científicas? Não. Ele produz artigos científicos? Não. Ele faz experimentos? Não. Então, o que o IPCC faz? Bem, a inspiração para a criação do IPCC veio de um burocrata muito rico da ONU, o Maurice Strong, que sonhava que a ONU iria ser um tipo de governo mundial. The controversial UN bureaucrat Sir Maurice Strong. Mr. Strong, what do you want to achieve in this trip? It all began in the mind of one ambitious, very rich civil servant who was one of the faction at the UN that has always hoped that the UN could eventually be turned into a world government. Inspired by a vision of the UN running the world, Strong viewed democracy as an obstacle. He argued that, quote, our concepts of ballot box democracy may need to be modified to produce strong governments capable of making difficult decisions, particularly in terms of safeguarding the global environment. Using a global warming platform, Strong tried to force nations to give up their sovereignty. He went on to propose a global tax on the use of oceans, the atmosphere, and outer space. The problem is that if you really take global warming as something that you have to stop right now, that gives you entree into virtually every aspect of a person's life. Com a desculpa do aquecimento global, é possível controlar nações e fazer com que elas percam a sua soberania. E a autoridade científica tem um papel fundamental nisso. Uma série de relatórios foi compilado pelo IPCC, apoiando o aquecimento global. O curioso é que esses relatórios são escritos pelos próprios cientistas do IPCC, que são nomeados pelos seus respectivos governos. Os cientistas do IPCC filtram informações apenas que apoiam o aquecimento global, ou seja, eles são tendenciosos, e os seus relatórios estão cheios de erros. Se um divulgador de ciência da nossa geração diz que o aquecimento global é verdadeiro, você vai acreditar nele? Eu não. We're not going to rehash what we talked about on the panel last week. We debated global warming. Two of the people did not believe in it. Oh no, one person didn't believe in it. Two of them didn't believe in evolution. The good thing about science is that it's true whether or not you believe in it. You see, that's the... I'm just saying. Very good. But the good thing about science is that it's true whether or not you believe in it. You see, that's the... I'm just saying. Very good. A plateia e o apresentador ateu aplaudem o cientificismo. Aqueles cientistas que são contra o aquecimento global ou ao darwinismo agora são negadores da ciência. Bem, o raciocínio de Neil deGrasse Tyson mais me parece um dogma, exatamente o contrário do que é a ciência, a cultura da dúvida. Ciência é a cultura da dúvida. Ciência não é uma democracia onde a maioria vence. Não importa o que a maioria diz ou se há um consenso científico. O que realmente importa para a ciência são os dados. E há boas razões para discutir que os dados dizem que o aquecimento global, tal como vendido pela mídia e o IPCC, é uma mentira. Uma petição foi lançada no ano de 88, chamada Petição Oregon. Essa petição já conta com mais de 30 mil assinaturas de cientistas PhDs que discordam que o aquecimento global é causado por mim e por você. Esses mais de 30 mil cientistas PhDs que assinaram essa petição dizem que o dióxido de carbono, ou CO2, não é algo maléfico para o planeta Terra. Pelo contrário, é algo bom para o planeta. Em 2007, mais de 100 cientistas escreveram uma carta aberta ao secretário-geral da ONU, o Ban Ki-moon,
Eles disseram que é impossível deter as alterações climáticas. O IPCC tem publicado conclusões cada vez mais alarmistas sobre a influência climática do CO2, de origem humana, um gás não poluente, que é essencial à fotossíntese. As conclusões do IPCC são absolutamente injustificadas. Tentar impedir o clima de se alterar é fútil. Cientistas brasileiros também se manifestaram. Ricardo Felício, professor de Geografia da Universidade de São Paulo, se mostrou contra o aquecimento global. Eu vim contar uma historinha para vocês chamada Aquecimento Global. Vocês querem ouvir essa? Tem 30 minutos, eu tenho muita coisa para falar. Na verdade, eu podia falar muita coisa, várias coisas, né? Muitas coisas. Também eu vou estudar geopolítica, né? Porque eu saí da meteorologia, uma ciência chamada dura, e entrei na geografia, que é uma ciência que abre bastante a sua mente para muitas coisas, e eu gostei muito disso, fui estudar muitos autores, inclusive filosofia da ciência, etc. e tal, né? Vamos assim. Então vocês vão perguntar, mas poxa, você é professor de climatologia, como é que você chegou em geopolítica? Porque quando você começa a estudar climatologia e vê que a história do aquecimento global é fraude, aí você começa a se perguntar por que tem que ter aquela fraude. E aí você começa a estudar documentos de geopolítica, muitos deles da ONU. Vocês gostaram, né? E aí, sabe, tá preto no branco a história. Tá preto no branco o que tem que fazer. Rio 92, lembra daquele lixo que teve? Né? Eu falo que vai ser Rio mais 20, Rio mais 50, Rio mais 100, mil ad eterno, né? E aí, quando a gente começa a estudar esses documentos da ONU, você começa a ficar assustado. Porque, teórico da conspiração, como tem uns idiotas na internet que ficam falando pra cima de mim, nunca leu nada na vida, é o seu papel higiênico depois que usou. Não é? Então você começa a ler aqueles documentos, você começa a ficar assustado. E eu gostaria de perguntar para vocês se vocês sabem o que a classe científica faz hoje. Faz pesquisa. Faz. Mas tem muitos deles que fazem uma outra coisa. Eles fazem política. E pior de tudo, eles legitimam ações políticas. Em 2015, um grupo de cientistas brasileiros se reuniu e escreveram uma carta aberta ao ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. Nessa carta aberta, os cientistas brasileiros apelam para o governo brasileiro não seguir as diretrizes da ONU sobre o aquecimento global. A carta tem 5 tópicos. Não há evidências físicas da influência humana no clima global. A hipótese antropogênica é um desserviço à ciência e um risco para as políticas públicas. Prioridades reais: melhor conhecimento da dinâmica climática e maior resiliência da sociedade. A descarbonização é desnecessária e deletéria. No futuro, menos alarmismo e mais ciência e bom senso. Numa palestra para a Sociedade Americana de Física, um prêmio Nobel de Física chegou até mesmo dizer que o aquecimento global é pseudociência. So finally, let me get to the end, and this is from The Economist. Don't despair, grounds for hope on global warming. And if I asked a rhetorical question, is climate science a pseudoscience? And if I'm going to answer the question, the answer is absolutely. Ivar Djaever ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1973. Ele fazia parte da Sociedade Americana de Física, mas decidiu sair dela depois que a sociedade disse que o aquecimento global por emissão de CO2 é um fato inquestionável. Como isso poderia representar a ciência, sem contraditório, sem isenção, sem imparcialidade? Não representa a ciência.
A natureza é cíclica. Ondas, partículas, vibrações, tudo tem um ciclo. A mesma coisa acontece com a temperatura do planeta. É cíclica. Há poucos milhares de anos atrás, a Terra enfrentou a Era do Gelo, e a partir daí nós temos períodos quentes e frios. Ciclos. O tempo passa, a temperatura aumenta um pouco, mais algum tempo passa e a temperatura diminui. É cíclico, como uma onda. Hoje nós estamos num período quente moderno e as pessoas entraram em pânico, mesmo que o planeta já tenha ficado quente no passado. Se você analisar as temperaturas desde a antiguidade, você vai perceber que o planeta está ficando mais frio com o tempo e não mais quente. Depois do pânico climático, no período quente moderno, deve ocorrer um período frio na Terra. Se lembra? É cíclico. E como nós sabemos disso? Bem, o Dr. Raymond Wheeler e sua equipe de mais de 200 pesquisadores estudou como era o clima e as temperaturas da Terra no período de 100 anos antes de Cristo até 600 anos depois de Cristo. O Dr. Wheeler usou anéis de árvores para fazer um gráfico das temperaturas e climas desse período. Os anéis das árvores nos permitem traçar as temperaturas e chuvas da época em que eles foram formados. O Dr. Wheeler também estudou registros de manchas solares. E o que ele encontrou? Ciclos. Os principais ciclos entre 100, 130, 170, 515 e 1030 anos. Com esses dados, o Dr. Wheeler previu que o planeta enfrentaria um aquecimento no ano 2000 e depois disso iria começar a esfriar mais do que esfriou antes. Essa foto mostra o The Big Book do Dr. Wheeler. São mais de 2.000 páginas. Com todos esses dados, o Dr. Wheeler fez uma correlação, a correlação com o clima do planeta e eventos da humanidade. Núcleo de gelo é um bom método para estudar a temperatura da Terra ao longo dos séculos. E o interessante desse gráfico é que ele corrobora os estudos do Dr. Wheeler. Você pode ver nas setas vermelhas picos de temperatura a cada 1030 anos, assim como foi dito pelo Dr. Wheeler. As setas laranjas representam um pico a cada 172 anos. Note que, entre dois picos, as temperaturas geralmente caem, ou seja, ciclos. Estes períodos quentes e úmidos formaram as culturas antigas e as principais sociedades cresceram nesses períodos mais quentes. O Dr. Wheeler chamou isso de ciclo da civilização. Os ciclos climáticos se repetem junto com padrões de eventos da humanidade. Existe uma correlação do clima quente com o crescimento das principais civilizações. Quando o clima se torna quente e úmido por longos períodos, os maiores impérios do mundo surgiram: Egito, Grécia, Roma, Maias, Vikings e outros. Porém, quando o clima ficou frio, essas culturas caíram. Os períodos frios frequentemente são chamados de Idades das Trevas, pois há pouco progresso nas sociedades nesses períodos. Os períodos frios da história quase sempre levaram a fome, guerras civis, tumultos e recessões econômicas. Hoje, nós estamos no chamado período quente moderno, mas lembre-se, a tendência é que a Terra comece a esfriar. Lembra? É cíclico, como um relógio. E a recente diminuição da atividade solar está nos alertando que os tempos ficarão mais frios no futuro e não o contrário. Um astrofísico russo que participa da Estação Espacial Internacional publicou uma projeção da atividade solar nos próximos 50 anos e previu que pequenas eras do gelo estão a caminho. Máximo solar é o período em que as atividades solares são máximas, com altos campos magnéticos emitidos pelo Sol, e o máximo solar interfere na temperatura da Terra.
Nesse gráfico do astrofísico russo, você pode ver que ciclos solares ocorrem a cada 11 anos e variam de intensidade ao longo das décadas. Note que os ciclos solares mais recentes estão menos intensos do que os ciclos solares anteriores. Ciclos solares menos intensos significam temperaturas mais frias na Terra. E isso nada tem a ver com a emissão de CO2. É o Sol o principal responsável por qualquer mudança climática da Terra, e não o CO2. Aqui está um gráfico das temperaturas médias da Terra entre 96 e 2013. Veja que a temperatura da Terra é extremamente estável. As variações são muito pequenas. A projeção é que, em um século, a Terra irá variar menos 0,01 graus Celsius. Isso é muito estável. E note que, por este gráfico, as temperaturas tendem a cair, ou seja, a tendência é que a Terra fique mais fria e não mais quente. E na prática nós temos muitas evidências disso. Você foi, não me ouviu dizer, ei, não diga adeus, simples e calmo, é assim que me sinto esta noite, é difícil de esquecer. Você me dá coisas demais. Quero te ter e ouvir você dizer: eu te amo, pois escolha minha. Mas seu pai eu não conheceria. E eu te conto quando a idade chegar. Você vai entender o porquê. Enfim, a vida nem sempre é tão simples. Quando você foi, não me ouviu dizer, ei, não diga adeus, simples e calmo, é assim que me sinto esta noite, é difícil de esquecer. Há coisas que sem parar me faz pensar quando eu te conheci e só me confundi. Eu só gostaria de te amar de novo, mas me diga qual é o sufoco que te prende. Quando a idade chegar, você vai saber. Só tenha fé que há coisas que não são tão simples. Quando você foi, não me ouviu dizer, ei, não diga adeus, simples e calmo, é assim que me sinto esta noite, é difícil de esquecer. Quando você foi, só me ouviu dizer. Agora o tempo, Manaus registra uma das temperaturas mais baixas da história da cidade. E quem já estava acostumado com o inverno de 30 graus, teve de se agasalhar. O tempo virou no fim de semana e hoje o que se viu nas ruas foi muita gente bem agasalhada. Fazia muito tempo mesmo que o amazonense não tirava o casaco do armário. A massa de ar frio foi tão intensa que para os meteorologistas essa friagem é considerada uma das mais significativas dos últimos 10 anos. A temperatura mais baixa registrada em Manaus foi 17 graus em 1975. Hoje os termômetros marcaram 20. Parece muito, mas só para se ter uma ideia, a média na capital é de 30 graus, mesmo na estação mais fria do ano. O inverno chegou para valer. Nesta semana, várias cidades do país bateram recordes de temperatura baixa. Foi um dia mais ou menos assim em Minas Gerais.
Um frio de rachar o queixo num país tropical leva a improvisos. 2 blusas e à toa com esse aguenta o friozinho. 3 blusas, 2 calças, 2 meias. Tá muito frio. Compre o seu carro de combustível fóssil, coma carne, crie gado, tenha filhos e fique tranquilo. O planeta não precisa ser salvo do aquecimento global. Somos nós que precisamos ser salvos da pseudociência. Don't you wanna break free? How would you feel if there were no rules? What would you do? Tell me. I don't have no pride, I don't have no money, but I've got these hands. I'm feeling alive, I'm making a change with my own hands.